uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Ô, Brau, mas falando um pouquinho então, até pra gente caminhar um pouco, você falou ali da tua época de coroinha, depois você foi pra comunidade, e também você na Semana Santa você teve uma história. Você vivenciou Jesus, né? Foi 1 ano ou 2 anos? Foram 2 anos. 2 anos. Foi logo que o Rodrigo saiu. O Rodrigo foi pro tanto seminário. que a primeira vez que eu fui Jesus, o Rodrigo foi... Ele participou... Não sei se ele contou no podcast dele. Como assistente, né? Ele fez vários papéis dentro da encenação. Pra ir te dirigindo. Ele foi um dos apóstolos. Pra falar com o diálogo. Ele foi meio que me orientando ali do meu lado. Ó, Brau, ó aí, ó, atenção agora, faz isso. Então ele foi dando uns toques, muito legal. Ele foi apóstolo no começo, depois ele era apóstolo, ele era João do meu lado lá na Santa Ceia. Na crucificação ele era soldado. Olha só, não sabe. Você sabia dessa? Não, eu lembro, mas não que fosse pra isso. No podcast dele, eu pensei, nossa, ele tinha que falar. Isso foi muito legal, porque ele fez uma transição fantástica com todo mundo, né Janderson? Porque ele participou das minhas gravações, né? Acredito que também de todos os outros. Ele ficou envolvido naquele ano que ele saiu. Então, ele não simplesmente ele não desamparou, foi embora. Não. Ele ajudou muito. Então, ele participou, ele ficou comigo ali, me deu todo o apoio, me deu muitas dicas, me ensinou como cair com a cruz. Muito legal. Eu não sei se eu vou... Aí no segundo ano eu fui e ele já não tava. Eu não sei se eu lembro. Aconteceu ou não, talvez não tenha acontecido. Porque eu sei que com o Rodrigo, todo ano tinha acontecido uma coisa com ele. Ele caía de moto. Caía de moto, machucava. Alguma coisa assim. Aconteceu contigo alguma coisa nesse sentido, parece? Não. Meu pé tava torcido. Não, isso E a cruz caiu no meu pé. Isso. Não. Na primeira queda. Então, mas você torceu o pé... Isso. Antes. Que isso daí eu tô ligado, porque e eu lembro o Barcelos acontecia sempre. Na primeira queda, Jesus cai pela primeira vez, a cruz ela caiu como se fosse um martelo, assim, eu caí errado. Que eu caía e depois a cruz tombava. Ela tombava em cima. Ela fez um martelo assim no meu tornozelo. Assim, não pum. assim. Gente, eu senti dor de verdade a encenação inteira. A minha cara de dor era de verdade. Não era encenação. Não era. Mas doía muito, meu pé ficou uma bola. Então, mas aí o que eu queria dizer E eu apanhei de verdade também, né? Porque o ano que foi... Elton. Foi o Rodrigo... Foi o Barcelos e quem, Janus, como guarda? No primeiro ano, não lembro. Não sei se foi Como o é que Andinho. chamava aquele fortinho? Primeiro foi o Barcelos e o... Melão. Foi o Melão? Foi o Melão. Foi o Melão, porque ele gostava. E o segundo ano foi o Andinho... E o Elton, não foi? Não, o Andinho e o Ricardo. O Ricardo e o Andinho. O Andinho me pegou na hora do açoite, do pau ali do toco. Vocês lembram que ele me pegou pelos pés assim, e me arrastou lá no meio da avenida do Sambódromo. O povo que tava assistindo. Não vai te matar, você é louco. O povo começou As criancinhas. O povo participou. Choravam. Não, o povo participou, assim, como Foi se nesse fosse ano que eles te deram. assim, Foi nesse ano que acertaram o sisal na tua cara e jogou a peruca longe? Foi. Não, eu apanhei de verdade aquele segundo ano. por causa Não, eu apanhei de verdade, porque eles molhavam aquela corda, né? A corda desfiada, molhava naquele vinho, naquele suco de uva ali, com groselha, não sei, a tinta do Jonas. As artes especiais, né? Os efeitos especiais do Jonas. Nossa, eu lembro que eu tenho uma foto, depois eu mostro pra vocês, tudo marcado, assim, na costela, barriga, tudo cheio de... Hematoma mesmo. Não, ficou como se fosse... com um corte mesmo. Fez casquinha depois. Arranhava, por causa que o sisal era... Como que a gente montava o chicote? Eu acho que até hoje é assim, né, Janderson? É aquela corda de sisal grossa, desfia as tranças. Molha. E aí, pra aparecer o efeito do sangue batendo, do lado ali tem um potinho onde fica o... do lado do toco ficava um potinho com aquilo. O preparado ali, né? Então, o sisal molhado... Pesa também. Pesa. Então, bate uma, bate duas, bate três, o negócio vai afiando, começa a cortar. Não, arte. Começa a cortar. Mas foi uma das, assim, encenar também foi uma das coisas, lógico, longe de ser o Rodrigo, né? Não, igual ele incorporava de fato. Eu falo que o que eu... Mas foi uma experiência maravilhosa também. Ele vivia. Eu tive sorte. Acho que eu tive um pouquinho de sorte. Porque você já tinha feito os personagens antes. Sim. João, parece? Eu fui João. Eu fui crucificado. Dos ladrões. Foi. E depois eu fui Jesus, eu acho. Foi isso. Então foram 4 encenações. Foram 4 anos.
Uhum. Antes de participar de ensinação, aí no meio eu participava da Semana Santa, né? Eu pulei essa etapa. Figurante. Coroinha, acólito, então eu participava da Semana Santa como acólito. Muitos como anos acólito. participei. Muitos anos participei. Uhum. Muitos anos. Eu não sei se eu tô pulando. Como foi ir para Aparecida? De onde saiu Não, essa história? antes disso, tá pulando, quero só passar um pouquinho pela Jornada Mundial da Juventude. Ah, sim, tem a Jornada A Mundial. jornada foi um ano antes. Foi um ano Foi foi antes. 2023. Não, 2013. 13. Eu estava no seminário. Não estava no seminário, olha só. Tava fazendo... um encontro Tá fazendo vocacional. conta. E aí que tá, aí a pergunta vai. Que a gente zoa com o jornada- Braulino. cara, Nós não vamos fantástico. zoar ele Que aqui legal, ao que legal. vivo. Nossa, que legal voltar nesses assuntos. Mas São coisas que a gente esquece. Mas não fala Tanta mais, co- né? Não, e tanta Não coisa conversa. boa que a gente esquece. Vai ficando. A história da jornada é sensacional. Aí na Jornada Mundial da Juventude, eis o Braulino que vai, tá Ah. lá. Aí ia ser transmitido uma missa que estava celebrando, era Padre Fábio de Melo. Aí, pra nossa surpresa que estávamos assistindo, Transmitindo a canção nova. quem era o acólito do Padre Fábio de Melo? Olha o Braulino aparecendo lá. Cara, olha que fantástico. Inclusive, até assim, aí é saudoso mesmo. O Thiago, que trabalhou comigo lá na Meteora, na Midas. Ah, você trabalha em Ribeirão Preto. Eu trabalhei em Ribeirão um tempo antes de ir pra Aparecida. Quando eu saí da comunidade, aí eu fui pra Você foi Ribeirão pra e depois pra Ribeirão. Aparecida. Meteora. O Thiago, ele era casado com a sobrinha do Padre Sim. E ele trabalhava comigo, eu tinha contato ali. E o Padre Sim, muito próximo do Padre Anderson. Né? E o Padre Anderson da juventude ali, tudo mais. Da Pastoral da Juventude. Lembra? Setor Juventude. Setor da juventude. E isso. Em 2013, eu falei que ia pra jornada. Porque, de fato, eu já tinha comprado, junto com o pessoal aqui de Bataes, que nós fomos, né, que a gente já, Era o a gente TLC? ia. Não Era era o pessoal do TLC, TLC. o pessoal do CN, daí foi eu, o juntou Matheus, todo mundo, Camila, o Gui Pisa, a Mari, Ah, Estela, sim. Marquinho. A gente foi numa turma muito boa, o Richard, né? Foi uma turma muito boa. Que a gente fechou com o pessoal de Ribeirão. Que nós fomos numa DNJ. A DNJ teve o lançamento da jornada e tinha um pessoal vendendo pacote ali de ônibus. Ah, você já. Nós fomos com o brasileiro, lembra do brasileiro que fazia excursão, Sim, sim. pra Canção Nova? E o brasileiro fez essa excursão pra jornada. Vamos, Brau. Aí eu juntei essa turma toda. Vamos, galera, vamos com o brasileiro. O pessoal comprou essa ideia de louco, né? Não, vamos. Aí eu avisei, eu conversando com o Thiago, um dia eu fui no casamento do Thiago, ele me chamou pra fazer as leituras do casamento dele, do Thiago. E foi lá na Lapa, Santuário. no santuário. E tá, conversa vai, conversa vem. E eu falando aqui pra jornada, o padre. Aí como que é o nome dela? Esqueci, gente. Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Flávia falou assim: o padre. Nós vamos também. Ana Flávia estava junto com o padre Anderson. Eles ficaram lá, porque teve um evento pré-jornada Ah, sim. no tem Rio de Janeiro. uma semana Lembra? antes. Teve uma semana missionária Toda a pré-jornada. Jornada Mundial tem, né? E o Anderson, por ser da questão Setor do de setor de juventude. juventude, envolvido com o pessoal da jornada já naquele momento, eles estavam responsáveis para cuidar da parte litúrgica dos eventos que aconteceriam na pré-jornada. E uma das missas da pré-jornada foi a missa do Padre Fábio de Melo. E o Padre Anderson ali no casamento, a Ana Flávia Brau. A gente vai precisar de um acólito para ser o acólito, porque vai para fazer a comunicação comigo e com o Padre Anderson, porque os padres vão chegar lá sem saber nada do que vai acontecer. Então, a gente precisa de alguém que faça o meio de campo, que seja acólito e leve a nossa mensagem Esteja lá lá. pro altar. Eu falei, bora, Você só não sabia, estou pronto. você só não sabia quem seria o padre. Olha, que você ia contar. olha a providência de novo. Segunda viagem pela comunidade de avião. Lembra que o senhor pagou a comunidade pagou minha passagem de avião porque eu tive que ir antes. O pessoal foi É uma porque não sabe, você não ia poder ir junto com eles. Isso, o pessoal foi uma semana depois de ônibus. Então na verdade eu só voltei com eles, eu não fui. Não, Lógico, foi depois antes. Você arrumou a muvuca pra todo mundo de ônibus e foi de e avião. abandonei a galera. Cara do Braulino. Ah, não, mas eu cheguei na jornada lá. Eu cheguei lá na jornada e na pré-jornada eu participei, aí eu fui. Olha lá, ó, o quê? Jandir tá me mostrando. Olha aí, a imagem do Braulino como Jesus. Olha que legal, cara. Ah, ele foi buscar. Ó, esse Olha ano lá. foi a primeira vez que o Jandinho testou a massinha lá que fazia os cortes, Olha lá, ó. a cicatriz. Olha lá, sensacional. Preparando. 2013. Maravilhoso. ó. 2013 aí, ó. Maravilhoso. Essa foi 2013. Foi o último já. Essa foi ela. Eu não lembro se foi a sua última. Foi porque foi a Mari de Maria, ó.
A Mari que A era primeira mais- vez foi a... A Carla, não. Não, a Carla não confirmaria, né? Não sei. Não. Quem foi? Era a outra primeira menina. vez? Foi outra Maria. Ah, foi a Elisa. Isso. A Elisa. As Ela imagens. ficou muito tempo, né? A gente brincar de mãe É. e filho, né? A Elisa. Olha lá. Olha lá, Olha lá. O Andinho. O Andinho arrastando. O Andinho e o Zé Ruelo e o Ricardinho. Aquelas marcas lá, gente, depois ficou tudo, viu? Aquilo lá, ali, essas marcas aí é que é feito com o chicote na hora, né? É, olha lá. Aí ele tá limpinho ainda, né? É que eu tô voltando pra trás. É, Não, vai- e eu era magro. E nós. A magrido. A Andinho. O Andinho, nossa, o Andinho incorporou também. Fez bem, hein? Muito. Foi muito legal. Mas aí na jornada, então, aí eu fui pra jornada, aceitei o convite, fui pra jornada e teve o evento pré-jornada. Eu lembro. Ah, o irmão Carlos, lembra do irmão Carlos? Foi muito importante também. Cravinhos? Cravinhos. Sim. O Carlos, eu fui pra pré-jornada e ele tava lá em Pilares, que ele também foi pra pré-jornada. E eu aceitei o convite, só que eu não tinha onde ficar, porque lá no alojamento do Anjo, da Ana Flávia, já não tinha Tinha lugar. Já tava mais do que Lotado. cabia. Eles falaram assim, o único problema é que não tem lugar, você vai ter que arrumar um lugar com alguém lá. Aí eu lembrei do Carlos, o Carlos tinha, acho que um dos encontros, uma vez ele tava na comunidade, a gente foi lá. Foi lá na Itaici, campanha da fraternidade. Itaici, Ele era da equipe de campanha. Itaici. Mas ele também tinha vindo também pra Aí lá ele- uma vez um dia da misericórdia, que a gente tocou lá embaixo das Jabuticabeira. Nossa, verdade. Que delícia. Eu quero pegar, vamos pegar as fotos depois pra gente relembrar. Mas aí o Carlos, ele arrumou pra mim, na paróquia que ele tava, lá em Pilares, que aí teve uma experiência fantástica naquela semana também. Porque de manhã tinha os eventos Na lá, pré-jornada? lá no Rio Centro, né? No Rio Centro, lá perto do Rock in Rio, lá na cidade do Rock, lá do lado, tem o Rio Centro, né? Onde tem os eventos lá. Então ali teve a missa do Padre Fábio de Mello, que eu fui a corda, do Padre Roger, da Canção Nova, o Padre Robson, na época do Divino Pai Eterno, Isso. o Padre Reginaldo Manzotti. Muito legal, experiência fantástica, maravilhosa, né? E ali todo mundo tinha certeza, vai pro seminário. Porque tá, ali, ó, vai ser padre. tava naquela dúvida, e de repente aparece o Braulino, cena corta do Padre Fábio de Mello, eu falei, vai. E aí, gente, como que ele arruma Cara, essas Não, coisas? Né? A gente fica assim, tudo, só, ó, só pode ser. é tudo essa mistura, né? A comunidade, a vivência na igreja, aí os contatos que a gente vai fazendo, os amigos. Vai conhecendo. Né? Vai. E isso é muito importante, né? Na hora que a gente chega na minha empresa, isso também é muito importante. Esse network é muito legal, né? Hoje eu entendo muito disso. Eu fiz um treinamento, só para fazer um parênteses, né? Eu fiz um treinamento uma vez de empreendedorismo, em Pretec. Fiz um Empretec, que é um curso da ONU junto com o Sebrae. Quem aplica no Brasil é o Sebrae. Uma semana de imersão. E lá fala sobre a sua rede de comunicação, seu network. Então, por exemplo, eu fui morar em Aparecida, depois a gente vai chegar lá também. Fui morar em Aparecida e eu tenho o contato do bispo de lá. O bispo de lá, ele foi para Roma, fazer um trabalho junto com o Papa. Olha só que interessante. Muitas vezes eu quero chegar no irmão Francisco, mas eu tenho amizade com Marco. o Marco. Então, você usa essa rede. Então, eu conheço o Marco conhece o irmão Francisco. Eu, por exemplo, imagina, eu tenho o WhatsApp do bispo de Aparecida. E ele tá lá com o Papa. Então, imagina, lógico, Você não viaja com o Papa. eu não vou fazer isso, mas eu poderia falar assim, ó, fala pro Papa que eu mandei um abraço. É mais ou menos isso. Ou, né? Você sabe que Pros uma negócios, vez- isso funciona. O senhor faz isso toda hora, obviamente, né? Às vezes o senhor precisa chegar num padre, num bispo, você conhece alguém, que conhece. alguém da paróquia. Alguém que E conhece. isso é muito legal, esse network. Mas você E na sabe comunidade que acontecia isso muito. as Na época a pessoas- gente nem sabia o que era isso. Nesse sentido, uma vez uma pessoa me perguntou, você sabe a quantos apertos de mão você tá do Papa? E eu estou a 2. Então, eu também. Na hora que a pessoa falou assim, ixi, infinitos, né? Eu falei assim, não, você sempre tá com Dom Moacir. É isso. Igual você falou, que nem a gente tem o telefone de Dom Moacir. Que nem Dom Moacir, ele contribui com a comunidade e monta comprovante da contribuição dele todo mês. Então, assim, Nem precisaria. nem precisaria. Né? Mas você vê o zelo dele, né? é verdade. Então, tipo assim, então, se eu estou com o Dom Moacir a cada 2 anos está com o Papa. Todo bispo a cada 2 anos, né? Então, tipo assim, eu apertei a mão de Dom Moacir vai apertar a mão do Papa. Então, é esse network. Eu falo, a gente não vai falar, Não, né? e esse Apesar network- que eu já pensei em dar um folderzinho da comunidade pra ele levar pro Papa. Já. Então, E esse network fez eu ser o acorde lá na. A comunidade, na época, eu já ser acólito há muito tempo, ainda ter experiência e tudo mais. E depois desses encontros que tinha lá pela manhã no Rio Centro, dessas missas que teve, cada dia tinha uma missa, né? Aí eu fiquei lá em Pilares junto com o Carlos, teve uma experiência fantástica, coisa de cinema, assim.
que nós subimos o Morro do Gurubu. Não sei se vocês pesquisam esse morro lá, que era hoje ainda é um dos mais violentos no Rio de Janeiro, se eu não me Morro do engano. Urubu. É. E fica ali em Pilares. O padre teve que avisar o pessoal lá, ó, né? O pessoal, Autorização. ó, vamos subir com alguns jovens para celebrar uma missa lá na capelinha lá em cima. Tenho curiosidade de saber qual que é o nome daquela capela. Provavelmente no Google Maps deve ter. E eu lembro do pessoal subir. Sabe aquelas coisas de filme do Rio de Janeiro? Sim. A gente subindo assim, eu lembro o Carlos com a cruz. Eu tenho fotos. O Carlos com a cruz na frente, a gente atrás, cantando, brincando. Aí tinha uma galera fazendo churrasco com som alto e tal. E os caras lá da comunidade falaram, ô, gente, respeita aí, ó, pede benção pro padre. O padre tá passando, baixa o som. Desse jeito. Desse jeito? Desse jeito. Vocês não pensaram em bala perdida? isso? Não passava nem agulha com azeite. Eu subi lá na capela e voltei trancadinho. Não, sabe por que eu tô perguntando? Sabe por que eu perguntei? Porque... Uma conversa tão bonita. Não, mas que mais? Não, Mas que, introspectiva, e Braulio no sol. mas que não, mas rapaz, não, só pra explicar Não, o medo, né? Não, mas eu falo isso pra você porque eu tive uma experiência com o Rio de Janeiro, porque primeiro eu fui fazer esse curso lá e aí foi quando eu tive contato com o jornalista em Niterói, porque eram módulos, então teve um módulo que eu fiquei lá em Niterói e tal, para atravessar a Baço, que a faculdade fica no Rio de Janeiro. E aí depois, em outros módulos, aí eu consegui, tinha a casa presbiteral, né, que chama a Casa do Padre, onde era onde funcionava o Jornal do Brasil, que hoje não é mais, né? E aí também ficava alguns padres doentes lá, chama Rio Comprido, né? Quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde fica isso. E eu não conheço, é muito grande, mas eu estava lá, né, nesta casa. E um belo dia de noite, aquele calor, janela aberta, tudo ali, eu deitado, e eu escuto barulho. E eu pensei comigo assim, mas será que teve jogo de futebol aqui perto? Tem algum estádio aqui perto? E eu fui para a janela, inocente, né? Deixa eu fui ver pra os janela. fotos. E aí eu vi que era luminoso. Do morro Era todo. bala. Era bala. E aí eu fechei a janela, entrei pra dentro. Qualquer No dia. outro dia, quando eu entro na perua para ir pra faculdade, que eu olhei nos jornais, meu Deus do céu, já tinha lá, morreu não sei quanto tempo. Eu falei, meu Deus, é por isso que eu falo, não, a gente tinha um medo. A gente tinha essa insegurança, realmente. E eu fico pensando hoje que tá pior ainda. E esses dias eu fui a trabalho no Rio, fui fazer um trabalho na Ambev lá em Caxias, né? Chegando na Grande Rio ali. E o pessoal que mora lá fala, tá muito feio. Do nada, eles falam, você tá indo embora pra casa, avenida fechada. Não, Os caras eu fiquei com fazendo arrastão, porque eles fecharam tá feio. sincronizado, né? Fecharam o túnel, não lembro o nome do túnel agora. Eles fecharam daqui e daqui. E tava lotadinho de carro, porque era hora de pico. E não passa, né? E aí não saía, não eles entrava. fecharam. Não, eles foram pedindo para as pessoas saírem do carro. E aí eles iam tirando tudo. Tirando do carro, Nossa. bolsa, celular, carteira, foram tirando tudo. Depois saíram tudo correndo. Os caras ficaram só com a chave do carro. Eles não roubaram o carro. Pode ir levaram embora, tudo, mas sem nada. fizeram limpo. Não, é triste. É muito complicado. É muito triste. Mas vamos lá. A gente tá falando aqui, o Braulino falou que foi a trabalho lá, né? A gente falou de toda essa caminhada sua, desde a infância, na igreja, experiência na comunidade, vivência na comunidade. Eu acho bacana a gente até colocar, aqui fazer um parênteses, que essa questão fez parte da comunidade e saiu. E continuamos amigos, continuamos Sim, irmãos. eu acho que faz Porque às vezes as parte. pessoas têm o medo de viver uma experiência vocacional, né, irmão Francisco? Mas a tem pessoa medo. todo mundo que entra em uma comunidade, ele entra pensando para ser a vida toda, mas nem todos vai ser para a vida toda. Não, e eu, Não, e deixa isso até é a natural, namoro. deixa até a mensagem. Façam a experiência. Façam a experiência. Pode ser a melhor coisa da sua vida. Que seja um ano, que Que seja um 2 ano, anos, e não pode ser para a vida toda. Às vezes você tá com medo de experimentar e pode ser algo que se torne para sua vida toda. Porque Não, vai deixar marcas, vai deixar. Depois de mim vem ensinamentos. outras pessoas novas também, o Luan, né? Muitos. O Luan tá hoje. O Luan tá quantos anos já? O Luan tá quase 8 anos. Olha isso. Luan é o Já- Carmelengo da comunidade. já- Me lembro. Ele que vai bater o martelo. É. Então, o Luan, quantos anos? Ele veio depois de mim, Tá morto. novinho também. Novinho, mas Novinho. é um Não, rapaz fantástico. maravilhoso. No vídeo de consagração nossa, o Luan era criança. Eu cantei. Você cantou. Eu, o Mumu, Nós Mari, tivemos- Maurício. Nós tivemos um encontro vocacional agora e eu passei o vídeo para. Eram 28 pessoas fazendo o Isso. encontro. E eu passei o vídeo e aí. O Luanzinho, esse tamanhozinho. Luanzinho Chitinho. E ele tava na sala. E aí eu falei pro pessoal: olha, ele era. Que legal. coroinha, E ele coroinha. estava na sala e hoje ele é vice-moderador da comunidade. É uma Olha coisa que legal. assim, Então, Super consagrado, inteligente, um muito, cara muito. Que maravilhoso. logo vai estar aqui Sou com a gente fã, para sou falar fã.
para falar de liturgia. Porque ele tá fazendo mestrado. Mestrado já. Mestrado em liturgia. liturgia. Então, um cara assim que... E é muito bacana Não, e- deixar esse parênteses. Então, se faça uma você tem, se experiência. você tem a curiosidade, se você quer experimentar, se você quer ver como que funciona, seja na nossa comunidade ou em outra comunidade, faça uma experiência. Se dê a Tá? oportunidade. Se- É importante. É essa a palavra. Se dê a oportunidade. É importante.